Olá pessoal, tudo bom? Tudo na paz? Joia, espero que sim. Pessoal, vamos começar agora o capítulo 6 na nossa jornada pelo conhecimento. Acompanhe no livro aí, o livro na página 96. A partir da Pessoal, olha só, 96. Só para uma recapitulação, vamos primeiro na página número 6. Na página número 6, percebemos aí o sumário. Nós trabalhamos aí o capítulo 1, que foi o Iluminismo, inclusive trabalhamos em sala de aula ainda, o capítulo 1, o Iluminismo e a Independência das 13 Colônias. O capítulo 2 foi a Revolução Francesa, quando começou a pandemia, né, e tivemos que interromper, né, nossos estudos. Aí em seguida vem o capítulo 3, as rebeliões na América Ibérica. As rebeliões na América Ibérica foi capítulo 3. Aí lá a sequência, capítulo 4, que é Napoleão e o Congresso de Viena. Na verdade, nós estudamos o capítulo 2 e já passamos para o capítulo 4 para não perder a linha temporal, a sequência. Então trabalhamos 1, 2, 3, 4 e estamos fechamos os 5, né? A Revolução Industrial, esse processo complexo e cheio de nuances que vai amarrar o nosso conhecimento. Então fechamos aí, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. 5 capítulos que nós trabalhamos, lembrando que vamos ter uma grande revisão sobre cada um desses pontos ainda, vamos aprofundar mais, mas estamos trabalhando o livro de forma ampla e completa. Então estamos entrando agora no capítulo 6, página 96. Página 96. Então, pessoal, na página 96, estamos aí, as independências na América Espanhola, ok? Então, as independências na América Espanhola. Para que possamos contextualizar melhor, temos que lembrar que estamos falando aí do século 18, 19, certo? Num período aí de crise do sistema colonial, crise do antigo regime. Tudo isso aí vai ser um contexto como pano de fundo dessas independências da América Espanhola. A sociedade aqui na América Espanhola era dividida em dois grandes grupos: criollos, de um lado, criollos, e do outro lado, chapetones. Ok? Então a sociedade era dividida em criollos e chapetones. Criollos eram a elite, os chapetones eram os espanhóis e eles ocupavam os altos cargos da sociedade. Lembrando que tanto os criollos como os chapetones, eles fazem parte da elite colonial. Ambos são elite. A única diferença é que os chapetones são os espanhóis realmente, são nascidos na Espanha, e já os criollos, que também são elite, eles são descendentes de espanhóis, são filhos de espanhóis, porém nascidos em continente americano. E eles não têm acesso aos altos cargos, certo? Apenas quem tem acesso aos altos cargos são os chapetones. Os criollos são elite, têm dinheiro, mas eles não têm acesso a esses altos cargos políticos aqui na colônia. E por não terem acesso aos altos cargos políticos aqui na América, eles se sentem insatisfeitos. Esse sentimento de tristeza, esse sentimento de querer estar num cargo político alto, vai fazer com que eles comecem a ter contato com as ideias iluministas, as ideias de liberdade, igualdade, fraternidade. E os criollos querem também ter acesso aos altos cargos políticos para acabar com essa sua inquietude. Eles queriam participar desses cargos políticos. Então eles queriam igualdade. Mas igualdade para eles, não igualdade para todos. Eles queriam ser iguais aos chapetones. Não queria que toda a sociedade fosse igual. Queria igualdade para eles. E essa oportunidade vai surgir no período das guerras napoleônicas, do início do século XIX. Quando as guerras napoleônicas começam, Napoleão invade Portugal e invade a Espanha. Quando invade a Espanha para de se preocupar com as colônias, agora vai estar invadida, Napoleão vai colocar seu irmão como o rei ali, né, da Espanha, e não se preocupa com as colônias. Então as colônias ficam, de certa forma, largadas, as colônias ficam livres, sem a pressão constante da Espanha. Oh, meu Deus, que beleza! Napoleão então derruba o rei Fernando VII
e agora eles vão ficar largados, vão ficar totalmente à mercê. As colônias não vão ter mais uma pressão, uma vigilância constante como era antes. Napoleão vai oferecer o momento propício para que as colônias comecem a querer se revoltar. Algum problema? Sim, senhor. Acabamos de romper com os inimigos. Conserte passando cola. E os crioulos, eles queriam, além da participação política, eles queriam liberdade comercial e queriam os altos cargos políticos. Para facilitar a compreensão, vamos dividir esse processo de independência em duas fases distintas. A primeira fase desse processo de independência vai de 1807 a 1814, no momento em que a Espanha está desarticulada, pois Napoleão invadiu, colocou seu irmão no trono, e a Espanha não se preocupa totalmente com a colônia. Nessa primeira fase das independências da América Espanhola, nessa primeira fase, os chapetones vão ajudar os crioulos, ou seja, vai ter conivência com os chapetones. Os chapetones, que eram os espanhóis, vão se unir aos crioulos e vão começar esse processo de independência. Lembrando que os chapetones não queriam obedecer às ordens do irmão de Napoleão, que era o rei da Espanha. Então, os chapetones se unem aos crioulos nessa nova investida para começar um processo de independência. Então, nessa primeira fase, temos a união dos chapetones e dos crioulos para a independência da América Espanhola. Quem vai muito se beneficiar com isso será a Inglaterra, pois a Inglaterra vai começar a comercializar com a América Espanhola e vai ter uma grande aproximação econômica. Nesse período, Argentina e Paraguai vão se declarar as suas independências. Pois, em 1814, quando Napoleão é derrotado, ele retorna ao rei espanhol, daí vai começar a segunda fase, ok? Então, a primeira fase foi a fase na qual Napoleão tinha tomado a Espanha não tinha como controlar as colônias, e agora começa a segunda fase, que vai ser em 1815. Nessa segunda fase, que começa em 1815, começa realmente a luta pela independência, né, da América Espanhola. E o rei Fernando VII, rei de Portugal, reassume, né, o trono de Portugal, perdão. O rei Fernando VII vai requerer novamente seu trono da Espanha. Então o rei espanhol Fernando VII volta e ele vai requerer, além de seu trono, vai requerer novamente o controle das colônias daqui da América, ok? E nesse período vai começar uma série de conflitos. Nesses conflitos vão se destacar os libertadores da América, como são conhecidos. San Martín e Simón Bolívar, ok? Nessa fase, os chapetones vão abandonar, né, já que os espanhóis agora voltaram, né, a tomar o poder lá na Espanha, os chapetones vão deixar de lado, né, e vai ficar apenas a luta da elite dos crioulos. Só os crioulos que vão lutar. Eles vão aglutinar, vão juntar suas forças aqui na colônia para expulsar a Espanha. Esses libertadores da América, San Martín e Simón Bolívar, vão começar a lutar, de certa forma, diretamente com a Espanha. No Peru, Bolívar e São Martín se unem para poder lutar contra a Espanha. San Martín queria uma monarquia, né, um rei europeu, porém Bolívar ele queria um sistema republicano, uma América para americanos, de forma que fossem todos, não uma América só, mas que os países fossem unidos. Ele queria um pan-americanismo, muitos também chamam de bolivarianismo. Okay? Ele queria uma América espanhola, uma América unida. Ele não queria que fosse dividido, porém, não vai dar certo, né? As ideias vão ser diferentes. Inclusive, você repare que a América Latina ela é dividida em Portugal e Espanha, né? As colônias brasileiras se dividiram? Não.
teve apenas uma, que é o Brasil. Só deu um país no final. Já a América Espanhola se dividiu em mais de 20 países, porque não teve essa união. Por que não teve essa união? Não sei. Como é que foi a situação? Como é que foi a situação? Não teve essa união porque a elite crioula aqui da América Espanhola era tipo o fenômeno que vai acontecer no Brasil do início do século XX. Vão ter vários coronéis, só que lá não se chama coronéis, o fenômeno do coronelismo. Lá vai se chamar caudilho. É o fenômeno do caudilismo, onde vai ter vários caudilhos. Caudilhos é tipo um chefe local, onde vários caudilhos vão ter o poder local e cada um vai ter seus interesses. Então não prevalecia a ideia de união. Cada um puxava para um lado. Por isso que vai formar vários e vários países. E no Brasil não teve isso. O Brasil, mesmo após a independência, controlou e conseguiu manter coeso toda a unidade territorial e manteve apenas um país, diferentemente do processo de independência da América Espanhola. É importante lembrar que estávamos vivendo num contexto aí do imperialismo inglês, né? A Inglaterra estava controlando grande parte, né, do comércio do mundo. E a Inglaterra tinha interesse, sim, que os países se fragmentassem, porque se fragmentando teria mais países para comercializar e ganhar mais dinheiro. Então, o imperialismo inglês apoiou, de certa forma, as independências em território americano. Então, pessoal, conforme nós falamos, é interessante lembrar que as independências tanto do Brasil quanto da América Latina foram processos elitistas. Como assim? Apenas a elite que participou desses processos de independência. No Brasil foi elite e na América Espanhola grande parte foi elite. Porém, não grande parte. Teve também algumas exceções, como também temos no livro, na questão do México. O México, por exemplo, a independência do México ela é diferente do resto do continente. A independência do México de 1810 foi um movimento popular e um movimento camponês, liderado aí por Padres Hidalgo e Morelos, que eles vão tentar, né, fazer uma coisa mais popular, porém vai durar apenas alguns meses, onde depois vão ser assassinados. Em 1821 começa aí uma monarquia. Fez dependência, mas a monarquia vai ficar mais centralizada com a elite. Ainda no México aí, só para registrar, Miguel Hidalgo Costilla e José Maria Morelos e Pavón. Ok? Isso aí eu tô falando, pessoal, tá tudo na página 99. Ok? Só para registrar. Outra grande exceção também que podemos destacar é o Uruguai. O Uruguai vai ter um movimento ali na figura de Artigas, é um movimento popular. Em 1815, ele tem umas propostas de reforma agrária. José Artigas, ele tem proposta de reforma agrária, distribuição de renda, tudo estava dando certo. Porém, no ano seguinte, 1816, houve uma invasão brasileira, né, que acabou incorporando aquele território ao Brasil, que foi chamado de Província Cisplatina. E acabou não dando certo, mas as ideias de reforma agrária, ideias populares para poder tornar uma independência feita pelo povo, foi-se por água abaixo. Uma outra exceção é o Haiti, que acaba se tornando o primeiro país que vai conseguir a independência, isso ainda em 1795, onde 98% da população era entre negros e pardos, entre escravos e libertos. Então eles vão entrar em conflito com a França e vão conseguir, através de luta com os franceses, expulsar os franceses e fazer a independência daquele país, tornando-se República Negra do Haiti, uma das primeiras do continente americano. Então, pessoal, de forma geral, sabemos que as independências da América Espanhola foi basicamente, tanto a América Espanhola como a do Brasil, foi basicamente feitas pelas elites, pelo pessoal que estava no poder. Porém, destacamos aí esses 3 exemplos que não foram elite: México, Uruguai e o Haiti. Se destacam principalmente. Mas, de forma geral, quem estava no poder, os caudilhos, que conseguiram fazer os crioulos, né, caudilhos, que conseguiram fazer esse processo de independência da América Espanhola. Ok, pessoal?
Então sabemos aí que a independência da América Espanhola dividimos em duas fases. Na primeira fase tínhamos os chapetones e os crioulos lutando junto contra a Espanha. E já na segunda fase, quando Napoleão já não está mais tomando conta da Espanha, temos apenas os crioulos tomando conta do processo de independência. Basicamente com os caudilhos ali fazendo a luta de interesses, né? Cada um por si, por isso vai se fragmentar tanto a América Espanhola. E destacamos também aí a figura dos grandes libertadores da América, que são San Martín e Simão Bolívar, onde Simão Bolívar vai querer uma união de todos os países para ter uma América forte, mas infelizmente ou felizmente não foi possível, ok? Eu não entendi o que ele falou. Pessoal, fechamos aí as linhas gerais do capítulo 6. Temos em breve, façam a leitura do capítulo 6 para aprofundar. Eu não li tudo, só falei assim os destaques mais importantes que vão estar nas atividades. Então a leitura vai começar na página 96, 97, 98, 99, página 100, fala sobre o que nós falamos, a página 101 em diante, certo? Na sequência teremos algumas atividades, joia? Mas façam a leitura do capítulo, que fica mais fácil para a gente poder compreender esse assunto que nós estamos abordando, ok? Forte abraço e até a próxima!